Olá a todos, para nós é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro videocast e a gente quer discutir sobre assuntos atuais. E estamos recebendo aqui ele que é pastor, que é teólogo, professor de teologia e escritor, e uma das marcas de seus livros é o seu relacionamento com Deus e Deus no cotidiano. A gente queria apresentar o pastor João, que está aqui conosco, e é uma honra tê-lo conosco, pastor. O prazer é meu, espero poder colaborar de alguma forma com o programa. Nos últimos dias nós tivemos nos noticiários, de uma forma geral na mídia, na internet, principalmente nas redes sociais, nós tivemos a divulgação do novo censo e do perfil religioso no Brasil, e o que ficou marcante foi o crescimento de evangélicos. Nós vimos que houve um crescimento de 6,6% para 20% ou quase 22% em 30 anos. Ou seja, atualmente nós somos mais de 43 milhões de evangélicos, e esse é uma marca que está sendo divulgado e às vezes comemorado por alguns grupos, criticado por outros grupos, e nós queremos conversar sobre esse assunto. E eu queria perguntar para o pastor João: pastor, isso é bom? É ruim? O que o senhor vê desse cenário, desse crescimento estrondoso, e quais são as marcas que tem deixado na nossa sociedade, na nossa geração, e o que a gente pode fazer? Bem, eu lembro de um debate que eu participei, que a Thaís Machado, que é colunista da Ultimato, participou também, e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é a questão do crescimento nem sempre ser sadio. Ela disse que muitas vezes, por exemplo, um câncer, se crescer, te mata. Então não é o fato de estar crescendo que significa que faz bem. E é isso que nós precisamos refletir um pouco sobre de que forma está crescendo, de que forma a igreja evangélica no Brasil está crescendo, e que marcas ela vai deixar para as próximas gerações com esse crescimento. E o que nós temos visto, por exemplo, uma coisa que ficou muito visível, são as formas em que as estratégias que são usadas para esse crescimento não me parecem ser bíblicas. Me parecem, assim, muitas vezes, estratégias de empresas, estratégias de marketing, enfim. Não me parece a questão do Evangelho e o preço que o Evangelho nos traz. E quando você tira esse preço do Evangelho, que é o preço da cruz, quando você alivia o preço da cruz, você cria pseudo-cristãos, você cria pessoas que caminham sem uma cruz. E a cruz é o símbolo máximo do cristianismo. É ela que nos identifica. A cruz, ela significa a obediência à vontade de Deus. E a obediência à vontade de Deus é o que faz a diferença entre você ser ou não ser cristão. Você pode dizer, por exemplo, se dizer cristão, simplesmente por ter nascido num país cuja cultura se diz cristã. Mas o que identifica você como cristão foi aquilo que Jesus disse: negar-se a si mesmo, tomar uma cruz e seguir. Nós estamos construindo um cristianismo que não incita as pessoas ao desafio de negar-se a si mesmo, de tomar uma cruz e de muito menos seguir a Jesus. Nós estamos produzindo um cristianismo em que as pessoas podem vir como estão e permanecer como estão, não precisam assumir um compromisso real com a cruz e também não necessitam seguir Jesus. Elas podem seguir o ideal de suas vidas ou o ideal apresentado pela liderança de determinadas denominações ou de determinados líderes. Enfim, eu acho que estamos construindo um cristianismo meio doentio. E toda doença, ela tem uma característica: ela cresce até matar. E eu temo pelo cristianismo no Brasil, pela forma que ele tem se desenvolvido. Nós podemos chegar ao que chegou à Europa. Pode parecer assim exagero diante dos números que você falou, mas eu concordo com a Thaís Machado: nem tudo que cresce para dar vida. Algumas coisas crescem para nos matar.
É interessante que, ao passo que o crescimento evangélico se tornou exponencial e gigantesco, sendo tema de debates de sociólogos e de pessoas que estão ligadas à sociedade, ao estudo, ao crescimento das religiões, o que eu acho interessante é que também, paralelo a isso, cresce o número dos sem religião, ou ainda daqueles que são chamados sem igreja. Pessoas que vagaram durante toda a sua vida por diversas denominações, sejam elas históricas, pentecostais, neopentecostais, todas essas nomenclaturas que são parte da vida cotidiana da igreja evangélica, tem essas diferenças, mas ao passo que cresce, por outro lado, nós também vemos que há um crescimento muito grande dessas pessoas que não se encontraram numa igreja ou não preferem não ir a uma igreja. Elas decidem congregar-se em casa, se reunir com outros amigos, bater papo, conversar sobre coisas ligadas ao reino de Deus, até fazem coisas juntas. Pastor, o que o senhor crescimento também desse lado, de pessoas que ainda não encontraram uma igreja que atendesse às expectativas e que elas se decepcionaram, e às vezes até disseram que se decepcionaram com Deus, e elas não conseguem se encontrar em uma determinada igreja. O que o senhor acha disso? Esse crescimento, ele é uma reação ao crescimento evangélico, ou isso é um fenômeno que tem que acontecer, é necessário ou não? Qual a sua opinião? Eu acho isso extremamente complexo, eu acho bem complexo. Eu não consigo dar assim, uma resposta bem simples, porque há uma complexidade muito grande nisso, porque quando se envolve pessoas e o que essas pessoas pensam, tem um fator sociológico muito grande nisso também. Por exemplo, vamos pegar indivíduos diferentes e tentar entender essa situação. Vamos dizer que uma pessoa entra numa igreja e essa pessoa traz vícios que essa cultura nos deu. Um dos vícios que essa cultura nos deu é o vício de ser servido. A gente vê nos comerciais de televisão, sempre os produtos procuram dizer que vão dar o melhor para nós. É a cultura do você merece tudo, você merece o melhor, você merece ser cuidado, amado. É a cultura dos livros de autoajuda, não é? Que são os que mais vendem. É a cultura de que você é o especial, e etc, etc. Então, de repente, o indivíduo desse entra numa igreja e ele deseja ser o especial, deseja ser o mais cuidado, o mais amado, o mais querido, etc, etc. Deseja aquilo que a cultura nossa passou para ele durante todos esses anos. Só que quando ele chega dentro da igreja, ele não está só. Tem um monte de gente querendo a mesma coisa, né? Então todo mundo quer ser servido, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer... E aí não dá para todo mundo. É muito cacique para pouco índio, né? E aí, lógico, ele vai acabar se sentindo meio... Poxa, eu queria isso, eu queria aquilo, exigências, né, de outros seres humanos, e ele não vai conseguir. Se ele não tiver um encontro real com Deus, e ele entender que Deus pode suprir todas as suas necessidades emocionais, ele vai buscar nas pessoas, vai se decepcionar, se frustrar e vai sair. Esse é um indivíduo. Aí vem o outro indivíduo. Esse é uma pessoa compromissada com Deus. Ele leu as Escrituras, ele entendeu o Evangelho, e ele entra na igreja. E entendendo o Evangelho, entendendo a proposta de Jesus, ele entra na igreja. E ele procura dentro dessa igreja vivenciar aquilo que ele leu, e que ele está lendo, que ele está meditando, e está entendendo do discurso de Jesus. Só que quando ele entra na igreja, o discurso não tem nada a ver com o que a igreja está vivendo. A própria liderança da igreja parece não conhecer o discurso de Jesus, mas ter um novo discurso. Esse indivíduo, então, ele começa a ter conflitos interiores. Então, de repente, ele exterioriza esses conflitos e tenta confrontar a igreja ou sua liderança. A sua liderança imediatamente procura calá-lo, e aí ele tem duas opções. Ele se rebela contra o grupo, permanecendo dentro do grupo até ser excluído do grupo, ou ele se exclui imediatamente. Esse é o segundo indivíduo.
E aí eu aponto ainda, dentro dessa visão, um terceiro indivíduo. Alguém que leu as Escrituras, alguém que tem um conhecimento bíblico, entendeu a mensagem de Jesus, mas olha para a visão que a mídia traz sobre a igreja. Então este indivíduo nem a igreja vai. Ele pensa, não vou porque do jeito que estão mostrando aí, não tem nada a ver com o que eu li aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar um grupo de pessoas que pensam como eu vou ficar estudando as Escrituras com essas pessoas e vou, né, ter momentos de comunhão com essas pessoas. Pronto, aí eu entendo que são esses três grupos, né, que têm feito com que haja essa margem, além dessa igreja que tem crescido, né, tem criado esse grupo que está à margem. Geralmente são jovens, porque são produtos da nossa cultura, são produtos do que a gente tem feito com a nossa juventude. Então eles acabam tentando se adaptar à religiosidade de alguma forma. O jovem, por ele estar buscando identidade, ele está buscando Deus de uma certa forma, sempre. Os jovens sempre estão buscando ou grupos aos quais eles possam se identificar, ou aspectos em que eles possam sair do natural, que aí vem a questão da droga, né? E vem, por exemplo, se excluir da vida, entrando na internet e vivendo um outro mundo, né? Como se o mundo não existisse. Então, os jovens sempre têm essa tendência. Por isso, talvez, na pesquisa que você viu, deve constar isso, a maioria dos desigrejados são jovens, né? Porque aí entra na tese que eu estou falando. Mas mesmo assim, mesmo apresentando essa minha tese de 3 grupos, eu ainda acho complexo, porque o ser humano é complexo, né? Então eu ainda acho muito complexo tudo isso, e varia muito de uma pessoa para outra, e tem muito também, eu esqueci até de citar, aquela pessoa que tenta várias vezes, né? Tem grupo de gente que passou por 4, 5 denominações, tentando se encontrar, se identificar. E eu acho que aí o grande problema é que as denominações não conseguem ser aquilo que Cristo quer que elas sejam. O poder é um negócio muito, assim, absurdo. Eu vou entrar numa coisa aqui que você não perguntou aí, mas eu vou entrar. A marcha para Jesus. Eu fui perguntado esses dias sobre a marcha para Jesus. Uma pessoa perguntou o que eu achava. Eu disse, bom, a primeira coisa, eu não vejo nas Escrituras a ideia de um dia Jesus incitando um grupo a marchar. Por nada. Mas o segundo fator pelo qual eu fico assim, tenso com a marcha para Jesus, é que Jesus não nos ensinou a demonstrar poder de maneira humana. A marcha para Jesus, segundo a justificativa de algumas pessoas para mim, quando eu perguntei, elas dizem o seguinte: nós precisamos mostrar como nós somos muitos, a nossa representatividade, como nós somos grandes, como nós temos um grande número de seguidores. Não foi essa forma que Jesus disse para nós demonstrarmos poder. Não foi. Se você que vai ver isso, for a favor da marcha para Jesus, por favor, esse é o meu pensamento, é a forma com que eu entendo as Escrituras. Não fique achando que por exemplo, tem uma palavra final. Você pode discutir depois isso comigo. Mas a forma que Jesus ensinou de poder foi a forma da fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele disse que era nas fraquezas dele que o poder de Deus se manifestava. Então, qual é a forma do povo de Deus demonstrar poder? Quando baterem na tua face, oferece a outra. Tem que ter muito poder para isso. Quando mandarem andar 1 milha, ande 2. Quando te pedirem a capa, dá a túnica também. Tem que ter muito poder para isso. Ama o teu inimigo. Abençoa os que te maldizem. E aí eu me pergunto, cadê o poder da igreja? Esse monte de gente caminhando na rua, mas onde é que está o poder do amor? De amar incondicionalmente. Eu preciso poder para isso. Então esse grupo que tenta, em várias denominações, tentar encontrar, né? Por favor, quero encontrar onde realmente reflete o que Jesus disse, e não encontra,
também é um grupo de desigrejados. Por isso eu falei, é muito complexo, né? É uma coisa muito complexa. E a gente vai ter que encontrar uma solução para isso. E eu acho que a única solução é render-se completamente a Cristo, novamente. Eu tenho a sensação, pastor, que a cultura que é impregnada dentro das igrejas e é repassada para as pessoas é a cultura do medo e da culpa. O medo do inferno, então a pessoa acaba indo para a igreja porque ela tem medo de ir para o inferno. E a culpa, porque o gerador de culpa é a pessoa entender que ao passar dos anos e com o passar do tempo, ela não consegue se ver livre dos seus males, das suas mazelas, dos seus maus hábitos, de coisas que acabam levando ela ao fundo do poço. E ela não consegue se libertar, ou ela não consegue entender a graça de Deus. Eu fico pensando que talvez nós precisemos de uma cultura da graça, da misericórdia e do perdão. Mas quando você olha para as denominações, ou você olha para esse crescimento exorbitante, você fica pensando que talvez a coisa está tomando uma proporção, e talvez um crescimento que mata, como o senhor falou, e eu fico pensando qual é a solução, ou qual é a resposta que nós podemos dar, que as pessoas podem dar, para que o Evangelho chegue até as pessoas de uma forma que chegue através da graça, da misericórdia, do perdão, e que elas foquem esses aspectos do Evangelho e não a culpa, o medo. E o que motiva esses líderes a gerar culpa e medo nas pessoas? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Primeiro, sobre a sua pergunta sobre como consertar tudo, eu sempre penso, a gente conserta tudo olhando para quem começou tudo. Então a gente conserta tudo olhando para Jesus e tentando viver da maneira que ele ensinou. Durante esses 2000 anos de igreja, nós já tivemos coisas terríveis. Nós já tivemos as cruzadas, por exemplo. Nós já tivemos o pessoal lá da Idade Média com aquelas tolices e loucuras. Então a igreja sempre teve um problema. E o problema foi o ser humano, que faz parte da igreja. E a solução sempre foi Jesus. Sempre que a igreja, as pessoas se voltaram novamente para Jesus, aí a coisa recomeçou. E eu acredito nisso, nesses recomeços. Se nós nos comportarmos como Jesus, automaticamente todas as coisas fluirão da maneira que Jesus gostaria que fluíssem. Você perguntou sobre os líderes, né? Não cabe a mim julgá-los assim sobre seu procedimento, o que os leva, né, a isso. Acredito que alguns, infelizmente, seja por maldade. Acredito que alguns saibam o que estão fazendo, saibam da manipulação que conseguem ter sobre o rebanho. Acredito que outros não, acredito que outros até acreditam no que estão fazendo e dizendo. Agora, saber quem são A ou B, eu não poderia dizer, não haveria como. Mas uma coisa sim é importante entender, que esses líderes não mudarão. O poder, ele é muito dominador. Você tem um grupo completamente submisso a você, impede você de querer libertá-los. E esse é o problema. Então, o que eu acredito são em novas lideranças que vão enxergar os líderes antigos e vão querer fazer diferente. Mas aí é que está. Para que esses novos líderes surjam, eles não podem simplesmente se rebelar, porque aí eles vão fugir da causa, e eles não podem também se deixar vencer como aqueles antigos líderes foram vencidos pelo poder. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era professor do seminário, eu via muitos alunos cheios de ideais, gente com o coração que eu dizia, meu Deus, há esperança. Quando esses jovens saírem daqui, eles vão fazer coisas maravilhosas, eles vão mudar muita coisa, eles vão retornar aquilo que a essência do cristianismo.
Só que quando esses caras saíram e voltaram para as suas igrejas, para servirem nas suas igrejas, e quando eles tiveram a oportunidade de liderar, eles se tornaram a imagem e semelhança dos seus antigos líderes. Eu chego a visitar alguns assim, para pregar em algumas igrejas, e eu não os reconheço. Eles conseguiram absorver exatamente como era. Então, o que eu acredito é uma parada, sabe assim, vamos parar aqui e retomar. Mas para isso precisa gente de coragem. Então, o que eu vejo muito na internet? Eu vejo uma moçada que pensa diferente, mas a maneira deles pensarem diferente é a seguinte: bom, a gente pensa diferente e a gente está saindo fora. Entendeu? Isso não é cristianismo. O cristianismo não sou só eu. O cristianismo não são só os meus pensamentos e em relação à minha vida, ao meu prazer. O cristianismo é em relação ao outro. Deus escolheu ser amado no outro. Então eu preciso abençoar a vida do outro. Então eu vejo uma moçada inteligente, eu vejo uma moçada que fala bem, escreve bem, mas quando eu vou entrar em contato com eles para ver o que você está fazendo para que esse negócio comece a funcionar, eles dizem: não, eu estou fora. Eu estou fora. Então, se ele está fora, nada vai mudar. Entendeu? Nada vai mudar. Você imagina só, então, todo esse pessoal inteligente fora. Esse grupo fechado continua fazendo discípulos, né? E esse grupo que entendeu a mensagem de Jesus está fora, entendeu? E não faz discípulo. Não faz discípulo. Por quê? Porque a mensagem que eles transmitem de estou fora faz com que outros também queiram ficar fora. Então vai chegar um momento em que as grandes igrejas e suas lideranças opressivas definharão, e o momento que aquele grupo que entendeu a mensagem deveria se manifestar não acontecerá, porque aquele grupo nunca existiu. Cada um estava vivendo por si. Então essa é a perspectiva que eu vejo, se nós não mudarmos. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, e lançar isso na internet, e conversar sobre isso, ajuda, como tem muitos líderes ajudando isso, né? Que a coisa não seja assim, não esfacele, mas haja uma união de quem pensa diferente. Eu estive conversando, por exemplo, com o Estênio Márcio e com a Selma, que eles viajam no Brasil todo, eles estavam dizendo isso. No Brasil todo tem gente dizendo que dá para fazer diferente, e tem gente que não está saindo fora, tem gente que está ficando dentro e dizendo: vamos fazer diferente, chegará a nossa vez de fazer diferente. Me parece que quando o foco do Evangelho se torna os eventos, se torna essa vida que movimenta as pessoas como peças de um quebra-cabeça, e que faz com que as pessoas sejam manipuladas e usadas em função do medo, da culpa, de coisas que nós já conversamos aqui. E parece que quando a igreja vive só isso, independente de qual denominação ela está, parece que oprime as pessoas. E a cada ano que passa eu tenho a sensação de que Jesus, ele tem perdido o foco, e as pessoas têm perdido o foco. É mais importante manter a estrutura, a denominação, os dogmas, os eventos, as coisas que manipulam as pessoas e que mantêm as pessoas ocupadas, ao invés de viver realmente o Evangelho de Cristo, como o senhor falou. Poucas pessoas querem estender a mão para um mendigo. E o que eu acho interessante é que o mendigo, para as nossas igrejas, ele fede. Porque ele fede por fora. Mas nós não percebemos que muitas vezes nós fedemos por dentro. Mas porque nós colocamos uma roupa legal, um estereótipo legal, e isso agrada mais do que o cara ser sujo por fora, mas ter um coração que tem um clamor por Deus. E parece que esse clamor das pessoas à nossa volta não tem nada a ver com religião, tem a ver com o Evangelho. Então eu acredito que as pessoas, os cristãos dentro das igrejas, se eles focassem cada vez mais o Evangelho das pessoas, a gente ia ver, porque até sobre isso eu ia falar a minha próxima pergunta. Há 30 anos, 20 anos atrás, a gente via que uma igreja entrava numa comunidade
e a comunidade mudava o perfil. E com pouco tempo você via que havia ex-drogados, ex-prostitutas, pessoas que faziam com que aquela sociedade se tornasse violenta, aquela comunidade, e de repente a polícia não precisava nem entrar mais lá, porque a comunidade mudou, as pessoas mudavam, o evangelho chegava lá de verdade. Hoje, em Fortaleza, por exemplo, nós temos um bairro que tem uma rua chamada Shopping da Fé, tem igreja uma de frente para a outra, mas a criminalidade nesse bairro é muito grande, os índices de violência são elevadíssimos, e isso é apenas um reflexo do Brasil todo, que esse crescimento não proporciona uma mudança. O que o senhor acha disso, pastor? Eu acho que a sua definição da questão da estrutura falou tudo, né? Eu fico impressionado com algumas coisas, assim, eu fico pasmo com algumas coisas, né? Eu também sou pastor de igreja e não é fácil você trazer uma visão de que pessoas, como a gente sempre fala, né, você, pessoas são mais importantes que paredes. Não é fácil trazer essa visão para as pessoas, porque elas veem as outras denominações, as outras igrejas, trabalhando eventos, né, e tudo isso, porque o evento, ele traz um foco para a igreja, ele traz um foco para quem está no evento, ele traz um foco para quem está tocando, cantando, para quem está pregando. Então, aí a igreja acaba perdendo o verdadeiro foco que deve estar em Jesus, certo? Então, esse é o problema. Você falou, poxa, uma igreja de frente para outra, não há assim um sentimento de por exemplo, onde devemos iniciar uma nova igreja? Vamos orar por isso, para Deus nos mostrar. Não, eu faço o seguinte: onde é que tem gente suficiente para encher a nossa igreja e que seja rapidamente? Então eles vão nos locais, aí vem uma igreja, nossa, essa igreja é cheia, então aqui tem muita gente, e aí eles põem a igreja lá mesmo. Então o esquema foi, porque aqui tem uma igreja que vai fazer outra perto, porque tem muita gente lá, então tem gente também para a gente aqui. Então, quer dizer, uma coisa completamente, como eu falei no início da nossa conversa, completamente empresarial. Esse é o problema. A igreja não está sendo igreja, a igreja está sendo empresa. Então é uma empresa em busca de seus fins. É duro dizer isso, mas são os fins lucrativos. Se não são fins lucrativos financeiros, monetários, são lucrativos de ego. Vamos fazer um grande congresso, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. E tem a questão do ego. Vamos fazer um grande congresso. Uma vez eu vi um cartaz do congresso e tinha o nome do preletor e embaixo tinha assim currículo do preletor, um monte de coisa. Eu pensei, meu Deus, eu fiquei pensando, eu imagino lá em Jerusalém um cartaz que o apóstolo Paulo ia pregar em Efésios, Currículo de Jesus. Currículo de Jesus, por exemplo, né? Não, tu foi mais fundo do que eu. Currículo de Jesus. Carpinteiro de Nazaré, filho de José e Maria. Ninguém ia ouvir. Os pés cheios de furados de prega. Ninguém ia ouvir. Então, assim, é uma empresa. Os pregadores, eu nunca vou esquecer de uma coisa que um pregador antigo me falou. Eu fui pregar num congresso de jovens e isso ficou guardado no meu coração. Eu preguei no congresso, quando terminou, um jovem veio e disse: muito legal a sua pregação, isso é muito legal, muito divertido. E eu fiquei super feliz. E aí eu contei isso para um pastor amigo meu, e ele falou assim, ele falou alguma coisa da mensagem? Aí ele disse: não, ele falou só de mim. Eu disse: então você não pregou, né? Então tem muito isso, a questão do foco para si. Então o que acontece? Quando o cara tem uma empresa, ele precisa que a empresa funcione. Então ele vai manipular, pressionar, gente que vai entrar em estado de estresse por causa do seu ministério, porque o ministério tem que funcionar, tem que fazer alguma coisa, tem que se mobilizar. Mas veja bem, não fazer alguma coisa, se mobilizar para atingir quem está lá fora, perdido e necessitado, mas se mobilizar aqui dentro do clube. Vamos fazer festa de A, B ou C para jovens, vamos fazer movimento isso, aquilo, e etc. Eu estava conversando com um amigo meu lá de São Paulo, ele contou uma história para mim que eu não posso dizer aqui a denominação.
mas ele disse que foi convidado para um evento e quando ele chegou lá, montou o som e tudo, né, ele toca, e aí ele disse, quando é que começa o culto, né? Ele disse, não, irmão, você foi convidado para você ir tocando aí, para ir distraindo as pessoas. Ele falou, peraí, você me convidou para tocar para distrair pessoas? Eu disse, meu irmão, eu toco para Deus, eu toco para as pessoas pensarem em Deus, para elas refletirem sobre Deus. Eu não toco para as pessoas ficarem batendo papo enquanto eu toco. Se fosse para tocar assim, você me diria que eu trazia um bom grupo de jazz que eu conheço, eles tocariam aqui tranquilamente na igreja, né? Porque é instrumental, você ficaria batendo papo. Quer dizer, aí ele disse que para completar, para fechar aquela noite bem legal, era uma noite que determinado grupo famoso ia tocar, grupo que os jovens gostam, né? Que também não vou dizer para não prejudicar o grupo, que não tem nada a ver com isso. E ele disse que o grupo chegou no evento de helicóptero, né? E quando o grupo chegou, ele correu aquela multidão para o grupo. Quer dizer, não tinha nada de diferente do que acontece com a nossa cultura fora da igreja, entendeu? Quer dizer, ali havia uma empresa com fins lucrativos monetários e emocionais, certo? E que tinha como base o nome de Jesus. Porque a gente botando o nome de Jesus ou botando o nome gospel, tudo é possível. Jesus S.A. Botou Jesus ou gospel, tudo é possível, então tudo se faz. Então, o que acontece é que se perdeu completamente, ou se está perdendo cada vez mais a essência do que é a igreja. Igreja, a palavra, o que significa? Chamados para fora. Mas o pessoal entra, se fecha, entendeu? Cria-se o gueto. É um gueto, é um outro mundo. Nós temos uma linguagem diferente, um jeito diferente. As pessoas, elas nunca serão atingidas por esse gueto. Parece que o modelo de Jesus era caminhar e enviar. Sempre era assim, ele caminhava junto durante um tempo e enviava, liberava. E parece que a sensação hoje é vir e reter. Vir e reter, foi uma boa definição. Porque Jesus, na verdade, trazia para junto dele, alimentava-os e dizia, distribua. Né? Eu lembro muito dos pães e dos peixes. Né? O que vocês têm? Aí eles vão e trazem, né? 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele diz, é o suficiente. Distribua. E quando eles vão distribuir, isso é multiplicado. Né? Então, assim, eu acredito que aí uma visão que Jesus dá para nós é de que venham para junto de mim, e aquilo que vocês tiverem junto a mim é o suficiente para distribuir para a humanidade. Agora, qual é o problema? Chega-se a Jesus, como você falou muito bem, fica-se ali esperando algo e não se distribui nada. Uma coisa que eu sempre tenho falado na igreja: aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá porque nós temos a responsabilidade de imediatamente repassar. Por exemplo, Deus nos deu o perdão, nós temos a responsabilidade de perdoar. Deus nos deu o amor, nós temos a responsabilidade de amar. Tudo aquilo que Ele nos dá, nós temos que imediatamente repassar, porque, como disse James Houston, a glória de Deus é compartilhar. Então, se Deus nos dá, é para que nós também compartilhemos. Então, a igreja será a igreja quando voltar a compartilhar. Muito bom. A gente está chegando ao final e eu gostaria de agradecer ao pastor João, e eu queria só fazer uma última pergunta para a gente poder fechar tudo isso que a gente discutiu. Cada um desses assuntos, eles gerariam outros assuntos e a gente não teria mais fim na conversa, mas é bom porque a gente vai ter assuntos para outros bate-papos como esse, para outros momentos, para outros vídeos. A gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre outras coisas que acontecem na sociedade, à nossa volta, e isso é só o primeiro. Então espero que você tenha gostado. A gente discute de coisas muito práticas do nosso dia a dia. O pastor João é pastor de uma comunidade em Caucaia, da Primeira Igreja Batista do Planalto. Eu sou pastor de uma comunidade também em Caucaia, em outro bairro, no Tabapuá, e a gente procura seguir os passos de Jesus, amando pessoas e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas a última pergunta, pastor: o cenário, voltando para a pesquisa, esse cenário de crescimento evangélico, ele é para nós comemorarmos ou não? A última foi mais... Bem, eu comemoraria se eu visse
que a igreja estava fazendo diferença na sociedade. Então não dá para comemorar, porque ainda há muita droga na rua, ainda há muita miséria no sertão, ainda há muitos que gostariam de ser ouvidos e não há ouvidos para eles. Enfim, se realmente esses milhões que você citou aí fossem todos eles, ou pelo menos, vamos ser 80%, 70% deles fossem como Cristo, você imagina, vamos colocar um número menor, você imagina 10 milhões de Cristos nesse país, 10 milhões de Cristos ouvindo aquele que não tem ninguém que o ouça, alimentando aquele que não tem o que comer, vestindo o que não tem o que vestir, visitando os que estão presos, acolhendo os que estão doentes. Era uma revolução. E a minha oração é por uma revolução. É para que a gente abra mão de tolices como um programa de televisão que gasta bilhões e pegue esses bilhões e invista em pessoas carentes e necessitadas, para que essas pessoas ouçam o Evangelho e saibam que são amadas por Deus. É que a gente abra mão de eventos megalomaníacos e use essa verba para acolher aqueles que não são acolhidos porque foram jogados pela sociedade. E como nós vemos que o governo não faz, nós iríamos e faríamos. E o governo se sentiria abalado pelo que constrangido pelo que nós fizemos. A palavra é constrangido, obrigado. Enfim, há focos disso? Há. Mas o número que você deu não era para que houvessem focos, era para que isso estivesse contaminado todo o país. Então, a base parece que dessa revolução não é a simplicidade nem a pessoa de Jesus. Pode ser uma outra coisa, que aí é o desafio dos nossos sociólogos de encontrar qual é. Mas eu sempre falo, eu vou nessa mesma linha com o senhor. Eu também sempre falo que eu queria ter dinheiro para comprar uma Hilux, mas não para comprar a Hilux. Eu queria ter dinheiro para comprar uma Hilux, para pegar esse dinheiro e comprar 5 carros populares e dar para pessoas que jamais teriam um carro. Eu queria ter dinheiro para fazer uma viagem a Israel. E que necessitam do carro. E que necessitam do carro, que precisam do carro. Eu queria ter dinheiro para ir a Israel, mas não necessariamente para ir a Israel. O dinheiro que daria para Israel e juntar alguns casais e a gente ir até Guaramiranga, e talvez essa fosse uma coisa marcante na vida daquela pessoa, para a vida toda, que talvez nunca na vida dela ela vai ter condições de juntar sua família e ir lá. Então são coisas tão simples e tão profundas que podem mudar a vida de alguém, mas como não dá ibope, a gente acaba vivendo esse cristianismo apenas da estética, da performance, e acaba que as pessoas se decepcionam. E aí nós temos também talvez um dos motivos dos desigrejados e pessoas que têm uma sinceridade no coração, mas que ainda não encontraram a prática da vida de Jesus na vida daqueles que falam de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor João, agradecer ao pessoal que cantou, que tocou, ao Vitor Ramos, ao Leonan, e Deus abençoe a vida de vocês. E você que está nos assistindo, você também pode continuar interagindo com a gente, você pode continuar fazendo perguntas, na medida do possível a gente vai estar respondendo. E você também pode nos convidar a fazer parte do seu evento, a fazer parte abrir as portas da sua casa, abrir as portas do seu lar, para a gente entrar e fazer isso da forma mais agradável possível e sem imposição de nada. A gente quer somente conversar com você, debater e praticar aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Obrigado, pastor João. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer.